noite! Seja muito bem-vinda ao nosso Café com Aprendizagem. Tudo bem com você? Eu vou me apresentar. Meu nome é Michele Teixeira, eu sou pedagoga, sou orientadora parental, professora particular também. Trabalho com crianças e adolescentes e também com famílias. E você, me conta aqui, como foi o seu início de ano? Esse primeiro trimestre, qual é o balanço que você faz da sua meta, das suas metas, dos seus sonhos? O que você já conseguiu realizar? O que ainda não? O que você acha que ainda consegue? E aí, como é que você está se sentindo? Me conta aqui no chat. Coloca nos comentários que a gente vai conversar muito sobre isso hoje, tá? Então, como é que você está se sentindo? Tá do jeito que você imaginava ou tá bem diferente como você imaginava? Você que é mulher empreendedora, assim como eu, mãe também, né? Como é que a gente tem como fazer, né? Vou te ensinar hoje como fazer o balanço dos primeiros meses do ano. Como é que foi esses primeiros meses? Se tá organizado, se tá aquele caos, ou se tá mais ou menos, está conseguindo levar mesmo com as dificuldades que vêm aparecendo, né? Porque a gente sabe que a gente faz metas, planos, né? A gente escreve, a gente anota, a gente faz, né, na nossa mente, né? Às vezes tem pessoas que não anotam, não gostam de anotar, ou tem uma agenda, um planner, mas a gente sabe que a vida real ela chega, né? A rotina, ela vem de encontro, né? Às nossas metas, nossos objetivos. E às vezes isso acaba se chocando, né? E acaba que a gente vai se sentindo cansada, sobrecarregada e vê que muitas vezes a gente não está conseguindo cumprir, né? Algumas metas e alguns planos que a gente fez no início do ano, né? E então, o mês já passou, janeiro, fevereiro, março, né? Hoje já é o primeiro dia do mês de abril, né? Já estamos entrando no quarto mês do ano. E aí? Seus planos, suas promessas, seus desejos, onde é que estão? Estão engavetados? Estão aí na sua frente? Ou estão aguardando para serem feitos? Ou já foram realizados? Se foram realizados, ótimo, maravilha. Então tá na hora de refazer as metas, né? Porque a gente sempre tem que ter as metas, os sonhos, o que a gente quer realizar e também colocar um período para isso, né? É isso que a gente vai conversar um pouco aqui hoje, né? E no final da live também vai ter surpresas, novidades que eu vou contar para você que estão quentíssimas, tá? Quem tiver aí, aguarda. E já vai compartilhando aí com as pessoas, com as mulheres, com as mães empreendedoras que você conhece, que estão também nesse mesmo barco, nesse mesmo objetivo, né? Tentando aí crescer e prosperar com o empreendedorismo feminino, tá? Então, hoje eu vou te mostrar como fazer um balanço real do primeiro trimestre. E principalmente como se reposicionar sem culpa e sem sobrecarga. Né? Porque muitas mulheres começam o ano cheio de metas, como eu falei. Mas a rotina chega, sobrecarrega, né? A sobrecarga aparece e aí, quando elas percebem, já estão cansadas, frustradas e se sentindo atrasadas. Né? E esse sentimento de frustração é muito ruim, né? Principalmente as mulheres que trabalham empreendendo, que estão trabalhando, né, autônoma, né? Tem esse sentimento, ele dificulta muito, né, a nossa vida. Então, a falta de tempo, né, que pode vir a aparecer esse sentimento devido à falta de tempo, excesso de responsabilidades, dificuldade de manter a constância, né? Esse nome que foi falado aqui essa semana, né? Eu, inclusive, estava assistindo uma aula sobre isso, de constância, que é da a minha coleguinha Camila, né? A minha amiga, já posso dizer que vamos ter novidades também com ela aí, né?
que é muito importante a gente manter a constância nos nossos objetivos, mesmo que com ações pequenas, ações mínimas, para que a gente se sinta motivada e cada vez mais a gente vá subindo mais um degrau e para alcançar as nossas metas, né? A culpa também por não cumprir o planejado, né? Isso acaba nos deixando frustrada, mas aí a gente tem que recalcular a rota, rever as nossas metas, né? E retomar a nossa jornada, né? Porque o problema não é o que você não tentou. O problema é o que você tentou, às vezes, do jeito errado. Às vezes a gente começa, né, fazer uma meta, fazer por exemplo, agora eu estou entrando no desafio, né, junto com a Bárbara, Pode Divulgar, vou até falar aqui, convidar vocês, mulheres empreendedoras, também para participar desse desafio das empreendedoras em movimento, que é um desafio também maravilhoso que eu estou participando e está me ajudando muito, né, na questão da atividade física, que realmente eu estava procrastinando muito isso, né, apesar de já ter tentado recomeçar várias vezes, né, e estou tendo bons resultados, inclusive com a ajuda das meninas, né, da Bárbara, incentivando a gente sempre a fazer atividade física. Inclusive a minha eu fiz agora há pouco, né, entrei um pouco atrasada na live porque eu tive que cumprir a minha meta de atividade física para poder divulgar lá com a Bárbara, porque a gente tem esse incentivo, né, de além de estar nos cuidando, fazendo atividade física, alimentação também, fazendo a leitura, né, também o devocional, lendo a Bíblia, né, que eu já tenho também o costume de fazer, beber água e outras atitudes que a gente tem de autocuidado, né, com nossa mente, nosso corpo, que é muito importante que a gente esteja com a mente sã, corpo são, para a gente poder cuidar do outro, para a gente poder fazer as nossas atividades, né, também o nosso trabalho, né? Isso é muito importante. E esse desafio para mim está sendo maravilhoso. Inclusive, estou recomeçando hoje um novo desafio. Amanhã tem novidade também. Acompanhe nos stories, tá? Então, se você quiser participar também, depois eu vou colocar aqui. Pede para mim no direct ou nos comentários o arroba dela, da Bárbara, que eu mando para vocês, tá? Então, você não precisa esperar o ano acabar para recomeçar. Recomeçar, a gente pode recomeçar todos os dias, né? Não é porque já entrou abril, eu estou atrasada, ainda não comecei a atividade física, ainda não postei no meu perfil, divulgando o meu trabalho, meus objetivos. Não, é só ajustar, recalcular, né? Fazer ajustes. Eu mesmo para fazer essa live aqui, tive que fazer muitos ajustes. Essa live estou para fazer desde a semana passada. Não sei quem assistiu a última live, que eu combinei de toda sexta-feira, última sexta-feira do mês, fazer. Mas esse mês não foi possível. Semana de provas, de avaliação, revisões, muito trabalho e também algumas questões pessoais que me impediram de fazer, né? Mas mesmo assim eu não desisti, né? Mesmo hoje eu fiquei presa no trabalho até um pouco mais tarde, eu achei que ia sair mais cedo e aí não consegui estar aqui no horário, mas eu disse, não, eu vou fazer minha atividade física sim, que é a minha meta de hoje, tenho que fazer, e depois eu vou fazer minha live, mesmo que não tiver alguém assistindo no momento, mas vou deixar gravada para vocês poderem assistir depois, tá? As mulheres aí que me acompanham, tá? Depois assistir, deixar o seu coraçãozinho e enviar também para as mulheres que precisam ouvir isso. Então, você não está atrasada, você está apenas precisando ajustar a sua rotina, ajustar as suas metas novamente para você poder recomeçar, ok? Então, recalculando a meta, reajustando, né, algumas coisas, anotando, né? Porque aí você vai ter mais clareza, né? Eu mesmo tenho isso de anotar. Inclusive, uma das coisas que eu não consegui fazer a live no dia foi por conta disso aqui, ó. O roteiro que eu não tinha conseguido imprimir, anotar, porque eu gosto de sempre estar aqui com o roteiro pronto para eu saber
como vou me posicionar, saber como é que eu vou falar com vocês, entendeu? Então, a gente precisa reajustar, né? Porque mulheres que crescem, elas não são as que acertam sempre. Nem sempre a gente tem que estar acertando, mas são aquelas que ajustam, se ajustam rápido, conseguem se reorganizar, recalcular a rota e prosseguir, continuar na jornada, tá? É que não param. A diferença das mulheres que crescem, que prosperam, é que elas não param, mesmo com as dificuldades, mesmo com as intempéries que todo mundo tem, né? Na última live eu falei até sobre isso aqui, sobre uma pessoa famosa, né? Que mesmo sendo famosa, com dinheiro, tendo várias pessoas ao lado dela, tem também as suas dificuldades. Isso acontece com todo mundo. Então, a gente precisa entender isso. E não ficar achando, porque eu estou atrasada, porque eu não fiz atividade física hoje, amanhã também não vou fazer. Não, eu não fiz hoje, mas amanhã eu vou conseguir fazer, vou retomar a minha atividade física, vou retomar a divulgação do meu trabalho, vou retomar os meus planos, os meus projetos. Ok? Então, vamos lá para o conteúdo principal agora, tá? Que antes de mudar qualquer coisa, você precisa olhar com honestidade para a sua realidade. Ou seja, olhar para onde você quer ir, olhar aonde você está, olhar ao seu redor, o seu ambiente. Como é que está o seu ambiente? Ele está propício, ele está proporcionando a você tempo de qualidade para que você possa realizar os seus objetivos? A gente precisa também rever isso, né? Precisa reorganizar, se organizar para a gente poder crescer, poder prosperar e poder ir em frente, né? Seguir a nossa jornada, que a gente está aqui para isso, né? E aí a gente vai pensar, né? Fazer algumas perguntas para a gente mesmo. A gente vai se perguntar: o que funcionou nesses primeiros 3 meses que eu posso fazer de novo, melhorar um pouco mais? O que não funcionou que eu vou ter que deixar de fazer ou talvez fazer de uma outra forma diferente para que funcione, né? Onde foi que eu me sobrecarreguei? Onde foi que eu tive mais atividades, né? Ou me coloquei essas atividades, coloquei essa obrigação para mim, que eu posso também delegar a outras pessoas, que eu posso também ajustar, né? Tentar fazer a atividade de uma outra forma que fique mais leve, mais confortável, né? Num horário mais tranquilo para mim também, entende? Então, isso é um reforço que a gente tem que fazer na mente, mas sem se julgar, sem julgar porque eu procrastinei, porque eu não fiz, porque eu estava cansada, ou fiquei doente. Essa semana, final de semana mesmo, tive algumas questões de saúde e por isso eu acabei deixando, não fiz algumas coisas, mas aí essa semana já vou retomando, inclusive atividade física, inclusive algumas coisas do meu trabalho, da casa também, que a gente tem que dar conta, né? Mas não tudo de uma vez. A gente precisa se organizar, identificar os erros que estão travando, que estão impedindo da gente fazer e se posicionar, se comprometer em fazer e executar, né? Então, os erros que te travam muitas vezes são falta de posicionamento, dificuldade de dizer não, querer fazer tudo sozinha, se sobrecarregar, né? E uma rotina também desorganizada. Muitas vezes a gente acaba se perdendo, né? A rotina, são muitos afazeres, né? Como eu falei no início, algumas pessoas não anotam, algumas pessoas não tiram tempo para se cuidar, né? Eu mesma agora estou me organizando mais com isso, me cuidando mais, olhando mais para mim, tirando um tempo mais para mim, mesmo que eu tenha algumas coisas ainda pendentes a fazer, mas eu já decidi, já me planejei, aquele tempo ali é para mim, para eu me cuidar,
cuidar da minha mente, do meu corpo, para eu descansar também. A gente precisa também do descanso, né? A mente, o nosso corpo precisa do descanso para a gente poder produzir mais depois, né? Então, quando você não identifica o padrão de que você está repetindo, aquele ciclo vai se repetindo, né? Você procrastina e aí tenta de novo, depois de uns dias falha e aí volta a se culpar, se sentir frustrada e para de novo. E aí leva um tempo para poder voltar a se organizar e conseguir voltar. Então, a gente precisa ajustar. Como eu falei, se falhou hoje atividade física, amanhã eu volto com tudo, volto com todo o gás, com toda a garra, todo o ânimo, né, para continuar. Porque você não precisa mudar tudo, né? Tudo de vez. Precisa ajustar o essencial, o que é preciso. Então, você escolhe, por exemplo, escolha 3 prioridades reais, 3 prioridades que você precisa fazer naquele dia, um planejamento, né? Por exemplo, você precisa cuidar da sua alimentação, cuidar do seu trabalho, né? Porque o trabalho a gente tem que estar todos os dias ali, né? Pelo menos a maioria, né, das empreendedoras tem que estar todo dia ali fazendo algo, ou indo até o local de trabalho, cuidando de algumas atividades do trabalho, né? Então, a gente tem que definir as prioridades. O trabalho, a casa, né? E o autocuidado também, a alimentação, a atividade física, né? Você decide quais são as suas prioridades, 3 prioridades naquele dia. Não escolha mais que isso, elimine excessos e crie uma rotina que seja possível de você realizar. Né? Porque muitas vezes a gente faz a rotina, anota, né, os nossos afazeres, sem pensar também que tempo a gente vai ter para isso. E aí chega no final do dia, viu que não fez tudo, e isso nos sobrecarrega, né? Não só o corpo, mas a mente também fica sobrecarregada. Eu fiz essa lista imensa de coisas que eu queria fazer no dia, não consegui fazer nem a metade. E aí a mente fica sobrecarregada ali, pensando, eu não consegui fazer, amanhã será que eu consigo? Amanhã já tem outras demandas também para eu dar conta. E fica todo aquela carga mental. Muitas vezes, muitas pessoas não conseguem nem dormir direito por conta disso, né? Eu sei porque eu já passei por isso. E hoje estou me reorganizando, me reajustando para que eu consiga ter um tempo para mim também descansar. E também o passo 4, que é o posicionamento, que é o mais importante, né? O que mais te sobrecarrega não é a rotina, é a falta de posicionamento, né? Muitas vezes a gente fica com aquele medo de dizer não, de delegar funções, de colocar limites nas pessoas, né? De se respeitar o nosso tempo, né? E aí acaba trabalhando demais, fazendo demais, né? Para as pessoas. E muitas vezes tem pessoas que nem reconhecem, né? Eu mesmo também estou aprendendo isso. Hoje mesmo eu tive que fazer isso, né? Dizer não, porque eu tinha compromisso, mas alguma pessoa queria que eu fizesse outra coisa para ela, e aí eu tive que dizer. Infelizmente hoje não dá, porque eu tenho um compromisso, preciso estar nesse compromisso no horário e conseguir executar o que eu já tinha planejado, né? E dizer não não é egoísmo. Dizer não é você se priorizar, você precisa priorizar a sua rotina. Imagine, hoje aqui mesmo eu entrei um pouco depois, porque eu tive que conversar com a mãe no final do dia, né? Acabei passando um pouco, mas eu disse, não, eu tenho que fazer. Eu já tinha planejado que eu tinha que fazer a live, vou fazer. Mas aí teve uma hora que, para a conversa não se estender muito, né? Eu tive que parar, né? E não só eu tive que dizer não para outra pessoa também que queria outra coisa que eu fizesse, que ia tomar meu tempo mais ainda. E se eu tivesse dito sim, provavelmente eu nem estaria aqui agora fazendo essa live, porque eu iria estar sobrecarregada, cansada, exausta, iria ficar o tempo
tarde, né? E não ia conseguir fazer. Né? Então, a gente precisa aprender a se posicionar. Né? Ou você se posiciona, ou a sobrecarga decide por você. E aí você acaba se frustrando, não fazendo o que tem que ser feito. A gente precisa estar muito atento a isso. Isso acontece com as empreendedoras, com as mães, com as mulheres e com todos, a todo momento. Né? Então, a gente precisa decidir por nós. O que é que eu vou priorizar agora, nesse momento? Né? Ter visão. Ó, eu preciso priorizar agora a minha atividade física, por exemplo. Eu preciso priorizar agora meu corpo, porque lá na frente eu quero estar saudável, eu quero estar com saúde, com vitalidade, com vigor para fazer minhas atividades, para não ficar dependendo dos outros. Né? A gente tem que ter uma visão de como a gente quer se ver daqui os próximos meses. Como a gente quer estar até o meio do ano, como a gente quer se sentir até o meio do ano, né? Ou até o final do ano. Como é que a gente quer estar, se sentir mais leve, mais organizada, mais presente na nossa família, com nossos filhos? Né? Pare e pense um pouquinho aí, visualize como você quer estar se sentindo daqui 3 meses, depois daqui mais 6 meses, né? O ano, daqui 9 meses, que já é o final do ano. Como é que você quer estar se sentindo? Eu quero estar me sentindo bem, mais leve, mais organizada, mais presente, mais produtiva, mais próspera. Né? Eu quero estar assim. Então, por isso, hoje eu já estou me ajustando, me organizando, mesmo que às vezes não dê tempo de fazer tudo, mas eu sempre vou recalculando e me reorganizando. Porque assim é a vida. As dificuldades, elas acontecem. As coisas vêm assim, joga na nossa cara aí, toma aí, ó, esse problema para você resolver. Mas e aí? O problema você vai sempre resolver? E se o problema não for seu? Tem que também ver isso. Não é seu, você vai deixar para quem é de direito. Ou se for seu, você vai procurar um meio de resolver o mais rápido possível, mas com a maior inteligência possível, da melhor forma. Né? E diante disso, eu lhe pergunto, qual foi o maior desafio nesse início de ano que você teve? Você tem dificuldade de se posicionar? Então, comenta aí que eu quero saber. Você que é mãe empreendedora. Se você está me ouvindo, pensando, eu entendi tudo, mas sozinha eu não consigo aplicar. Isso é muito comum. É muito mais comum do que você imagina. Que a gente pensa, eu estou ouvindo, eu estou entendendo, mas e aí? Como é que eu faço? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou aplicar tudo isso na minha vida? Então, por isso que muitas vezes você precisa buscar ajuda. Né? E para isso, eu também tenho a minha consultoria, onde eu ajudo, né, de forma personalizada, individualizada, as mães também que são empreendedoras a reorganizar a sua rotina, se posicionar e viver com mais leveza. Né? Os benefícios são muitos da nossa consultoria. Clareza de rotina, redução da sobrecarga, direcionamento prático, apoio de perto, acompanhamento individualizado, acompanhamento de perto para ajudar você nessa jornada. Ok? E se você quer isso para a sua vida, me chama aqui no direct ou então comenta aqui consultoria nessa live que eu vou falar com você. Tá certo? Então, mas as vagas são limitadas, já que o atendimento é individual, tá? São vagas limitadas, então o acompanhamento é de perto, 1 a 1, tá? Não é em grupo. Então, se você quer ter esse acompanhamento de perto, já fala comigo aqui no direct ou comenta aqui. Eu quero, tá bom? Comenta consultoria, certo? Então, recapitulando aqui, ó. Você não precisa recomeçar do zero, tá? Você precisa se reposicionar, se reorganizar. E o ano ainda não acabou.
Nós estamos ainda no quarto mês, né? Entrando no quarto mês do ano. Ainda dá tempo de viver diferente, mas começa com a decisão sua. Você precisa decidir como é que você quer estar daqui a alguns meses. Eu falei, daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui até o final do ano. Como é que você quer estar? Então, pense, reflita sobre isso, anote, que é muito importante anotar. E comece a traçar o que eu vou fazer para que eu esteja diferente daqui a algum tempo, daqui 6 meses, daqui 1 ano, né? Então, a gente precisa ter sempre isso em mente, né? Porque você precisa pensar que você nunca está atrasada, você só precisa se reajustar, recalcular a rota. Porque a rotina sem o posicionamento vira sobrecarga, frustração. E não é isso que a gente quer para a nossa vida, né? Então, qualquer dúvida, fala comigo aqui no direct. Ah, sim, que eu falei que no final da live eu ia falar sobre o nosso espaço também, que a gente está com as promoções agora aqui. Vamos fazer 2 anos de espaço caminhando juntos, né? 2 anos aí que estamos também aqui no bairro de São Caetano, ajudando crianças e adolescentes a melhorar nos estudos. Então, como a gente vai fazer aniversário? É dia 8, nosso aniversário. Então, eu resolvi fazer uma campanha de promocional de aniversário, tá? Todo mundo que está assistindo essa live vai saber em primeira mão nessa campanha. Vamos estar dando 10% de desconto em todos os planos do nosso espaço Caminhando Juntos, tá? Então, você que está vendo aqui e tem o seu filho que está precisando de apoio nos estudos, para se reorganizar nos estudos, para melhorar a nota, para ter mais autonomia, mais confiança e melhorar nas aulas, na escola, fala comigo, porque esse mês nós estamos com essa promoção imperdível. E temos vagas limitadas também, tá bom? Então, já fica ligadinho aí. Olá, boa noite. Entrou a nova aqui. Então, já tô finalizando aqui a live, mas você pode assistir depois, gravada. Eu vou deixar salva aqui, tá? Agradeço vocês que estão aqui comigo, que por um momento entraram aqui, assinaram, deixaram um carinho, tá? Agradeço muito a vocês, certo? Qualquer dúvida, pode comentar aqui na live, se tiver interesse na consultoria ou no nossos... também o nosso livro, né? Eu tava esquecendo de falar do meu livro, Empreendedorismo Feminino, Estratégias de Inspiração para Empreender, que esse livro também é maravilhoso. Vou fazer sim. Obrigada. Então, se você tiver interesse também em adquirir, pode falar comigo que ainda tem algumas unidades, tá bom? Então, e tem também o meu e-book que tá saindo fresquinho. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Não nessa live ainda, mas na próxima, acredito que já vou estar com ele em mãos. Que é o e-book sobre maternar consciente. É o meu mais novo filho, que eu tô muito orgulhosa, ansiosa para ver ele já aqui pegar. Mas está ainda em construção, né? Apesar de já ter sido escrito, mas estamos ainda na edição, né? Fazendo. Olá. E logo, logo vou estar aqui com eles em mãos. Mas se você quiser adquirir o e-book, tá? De forma digital, fala comigo que já está disponível, certo? E tá também com valor promocional esse mês, certo? Então, beijo para quem esteve aqui. Muito obrigada mesmo. Eu estarei fazendo, né? Próximas, daqui um mês mais ou menos, né? Geralmente eu faço uma live por mês, né? Que o tempo é quando dá. Mas aí eu vou avisando a vocês nos stories, vão acompanhando que eu vou falando com vocês e aí vocês vão
também me respondendo, pode falar comigo aqui no direct ou também no WhatsApp, tá? O link tá da minha bio, certo? Agradeço demais vocês. Uma boa noite para vocês que estão aqui. Vou deixar salva, tá? Você pode assistir do início, gravada também, certo? Beijão. Deus abençoe vocês também. Muito obrigada. Uma ótima noite.